Universidade de São Paulo, a USP, tem um espaço na internet onde exibe uma variedade de temas e assuntos. Um desses canais é a série Ciência USP Responde. Você sabia que no nosso corpo temos mais bactérias do que células? Temos muitas bactérias no nosso corpo, uma quantidade extremamente grande. O número é um pouco discutido hoje em dia, mas a estimativa é de que elas são uma quantidade muito mais alta do que o número de células humanas no corpo humano. Provavelmente no número entre 2 a 10 células bacterianas para cada célula humana. Na placa que a gente tem, a que a gente vai no dentista e remove, ali a gente tem bastante micro-organismo vivendo. Então foi a primeira observação de micro-organismos vivendo dentro da cavidade oral, que eram bactérias, né? E depois disso só começou a se observar que eles estavam em diversos pontos. Praticamente em qualquer parte do corpo humano que está exposta, a gente está exposto a bactérias. Então toda a parte de fora tem bactérias. Nas partes internas do nosso corpo, a gente tem no trato digestivo todo, né, desde a boca até o finalzinho do trato digestivo. Qualquer parte que é pele, mucosa, tem uma parte de micro-organismos vivendo ali, junto na superfície daquela mucosa. Os órgãos internos são mais privilegiados. Não é normal a gente ter uma quantidade muito alta, apesar de ter alguns dados já, tipo, alguns grupos dizendo que tem, em alguns pontos, pelo menos transiente. Tem alguma bactéria que está passando por ali, pelo menos. A sua microbiota de hoje, daqui a um mês, daqui a um ano, assumindo que tudo está bem, que você não ficou doente, que não teve nenhuma doença, ela tende a ser estável. Tá? Muito disso é por causa do nosso padrão de alimentar, tende a se manter, a gente tem hábito alimentar, então, enquanto que de uma pessoa para outra essa diferença é muito maior, muito maior. Essas bactérias que vivem com a gente têm uma associação super fina, né, bastante forte com todo o nosso metabolismo. Então, elas auxiliam no desenvolvimento do nosso sistema imune, por exemplo. Elas auxiliam na digestão, por exemplo. Tá? Tem estímulo de produção de vasos sanguíneos ao redor do intestino. Essa é outra função e tem várias outras. Essas são só algumas delas. O nosso sistema imune não é pronto quando a gente nasce, né? Essa parte é uma parte que a gente já sabe há bastante tempo. Existe uma interação forte desse sistema imune que ainda está amadurecendo com todos os micro-organismos que estão no mundo exterior, a partir do momento que a gente nasce. E como a gente é colonizado naquele momento pelo microbioma também, pelas bactérias, né, que vivem com a gente, elas estão influenciando no desenvolvimento do sistema imune naquele momento. E a todo momento que você é exposto a algum tipo de bactéria, você está aprendendo a lidar com ela, seja um patógeno ou seja uma bactéria inócua que está simplesmente passando e não está fazendo mal para a gente, né, do ponto de vista de doença. Mesmo as que estão dentro do intestino têm efeitos que são longe do intestino, por assim dizer. Então a gente tem, por exemplo, como exemplo, o estímulo de produção de hormônios que são produzidos ali no intestino e que têm uma ação longe do intestino, no fígado, ou no músculo, ou no tecido adiposo. E esses são efeitos que não são localizados onde as bactérias estão, que é no intestino. Mais recentemente, a gente até viu que tem estímulo, né, devido à fermentação bacteriana no intestino, em hormônios que, inclusive, modulam a saciedade. E esse é um estímulo que está acontecendo no cérebro. Tá? O nosso controle de saciedade, de se sentir satisfeito após comer, ele acontece por mudanças fisiológicas no organismo, né, mudança de hormônios, e mentalmente também. A gente tem um estímulo que acontece no cérebro também. Então, esses efeitos todos são no corpo como um todo e a gente tem eles começando ali na microbiota intestinal. Mas existem bactérias que são muito perigosas e causam doenças no corpo humano. É o caso da salmonela, como é mostrado nesse vídeo do Ministério da Saúde. Alimentos mal higienizados podem estar contaminados por uma bactéria forte chamada salmonela.
A salmonela provoca infecção intestinal que precisa ser tratada. Ela também pode entrar pela corrente sanguínea, atingindo outros órgãos e até levando à morte. Sua transmissão acontece por meio de alimentos ou água contaminados por fezes de animais. Galinhas, porcos, répteis, anfíbios, vacas e até cães e gatos podem oferecer riscos. Alimentos que sejam derivados destes animais ou possam ter tido contato com as fezes deles, mesmo que pelas partículas do ar, são considerados vias de transmissão. Os sintomas costumam surgir entre 8 e 48 horas depois de ingerir o alimento contaminado e parecem muito com sintomas de doenças gastrointestinais. São eles: diarreia forte, vômitos, febre acima de 38 graus, sangue nas fezes, dor abdominal, mal-estar geral, cansaço, perda de apetite e calafrios. A infecção causada pela salmonela é mais grave em crianças, idosos e gestantes. Após os primeiros sinais da doença, procure uma unidade de saúde imediatamente. Para evitar a contaminação, siga estas dicas simples. Lave sempre as mãos antes, durante e depois de manipular ou consumir alimentos. Lave bem os alimentos antes de consumir, especialmente as frutas e verduras. A carne deve ser bem passada e os ovos devem ser bem cozidos. Hábitos simples de higiene podem salvar a vida da sua família. Em caso de dúvidas, acesse o Portal da Saúde. Você pode assistir mais uma vez esse programa ou indicar para amigos no site do programa www.tomeciencia.com.br. Até a próxima!